Sejam todos muito bem-vindos, Bianca, Gisele, Gustavo, Ícaro, João Marcos, Larissa, Lara, Marlon, Reinaldo, Ruth. É uma alegria encontrá-los. Pois hoje começamos a nossa última unidade, né? Estamos começando hoje a última unidade do nosso conteúdo programático, que é o título 10 do Código Penal na sua parte especial, que são os crimes contra a fé pública. Com isso, a gente conclui realmente a nossa última unidade e vamos ter todo o conteúdo visto. Como eu informei para vocês ontem, numa mensagenzinha que enviei a todos, nós vamos ver esse conteúdo hoje, quinta-feira, e aí concluímos essa próxima unidade na próxima terça-feira. E aí, quinta-feira da semana que vem, eu desejo fazer uma revisão com vocês, tá? Na quinta-feira. Então, na quinta-feira da semana que vem, quero fazer uma revisão. E como a nossa prova será só no dia 8 de dezembro, na primeira semana de dezembro, eu vou liberá-los para que vocês possam usar esse espaço da nossa aula para os estudos para a prova. Tá bom? Então, a gente vai começar, repito, esse conteúdo hoje. Vamos até terça-feira da semana que vem. E aí, na quinta-feira da outra semana, dia 26, a gente faz só uma revisão de todo esse conteúdo. O valor que nós vamos estudar, o bem jurídico protegido que nós vamos estudar na aula de hoje é a fé pública. A gente vai trabalhar com a fé pública em relação a esse conteúdo. Nós vamos ver dentro dessa lógica, é um valor absolutamente fundamental para a convivência social, e com base nisso que nós vamos organizar esses crimes. Ora, se eu perguntasse para vocês o que vocês conceituariam como fé, provavelmente vocês me diriam que fé é acreditar no que a gente não vê, né? É acreditar em algo não necessariamente tangível, não necessariamente palpável, mas sobre o qual eu acredito. Então, fé seria isso, seria acreditar dentro desse contexto que eu estou diante de algo que eu efetivamente não vejo, mas que eu creio, né, que eu acredito que exista, que eu acredito que efetivamente vai ter essa credibilidade, digamos assim. Então, isso é fé, né? A gente usa costumeiramente, né, dentro de um sentido religioso, de fé religiosa, né, de crer em algo que é transcendental, algo que muitas vezes eu não consigo comprovar, que eu não consigo ter uma dimensão tangível, né, uma dimensão efetivamente concreta. Então, diante disso, a gente vai perceber que a fé é isso, é essa ideia da transcendência, essa ideia de crer no que você não vê, de crer em algo que não está devidamente comprovado. Essa é a ideia central que a gente vai ter de fé. E isso a gente vai, Marcos, bom dia, é isso que a gente vai trazer efetivamente para essa realidade. Aqui nós vamos ter a lógica de que a fé é nessa perspectiva. Eu estou crendo, acreditando em algo, e algo que é essencial para que eu possa ter uma vida social, uma convivência social.
Então, dentro desse sentido, Ícaro, bom dia também, a gente vai ter a lógica de que essa fé, ela passa por essa perspectiva. Imaginemos, queridos, se a cada vez que eu fosse exibir um documento, imaginem que a cada vez que eu fosse usar dinheiro para fazer uma compra, para fazer um pagamento, eu tivesse que provar que aquele documento é válido, eu tivesse que provar que aquela cédula que eu estou utilizando é válida. Isso inviabilizaria negócios da vida civil, compras, realização de transações comerciais e etc. Então, numa sociedade como nós escolhemos viver, nós temos que ter a ideia pressuposta de que aqueles documentos, aqueles papéis, aquelas cédulas de dinheiro valem, né? Que aquilo ali, de fato, vale algo, que aquilo ali vale dinheiro, que aquilo ali vale documento. Então, o que nós estamos protegendo neste título que nós estamos começando o estudo hoje, insisto, e vamos até terça-feira da semana que vem, é exatamente a ideia de que este determinado documento, esse determinado elemento, deve ter credibilidade. Então, o que nós estamos protegendo aqui é essa credibilidade pública para que todo esse acervo de documentos, de informações, de valores tenham credibilidade, que eu acredite nisso. Porque no momento em que eu dissemino a ideia de que aqueles documentos já não valem mais, Ícaro, eu tenho uma fragilidade de todo o tecido social. Eu tenho uma fragilidade, uma dificuldade na organização da vida social. Imaginemos, repito, se a cada momento que você exibe um documento, a cada momento que você mostra um contrato, a cada momento que você usa uma cédula, você teria que mostrar, comprovar, recomprovar que aquilo ali é verdadeiro. Eu vou exibir um contrato, por exemplo, e aí eu tenho que trazer a pessoa com quem eu contratei, tenho que trazer as testemunhas. Não, aquele contrato deve, por si só, já ter uma confiabilidade, uma confiança, uma credulidade que faça com que ele valha. É isso que nós estamos protegendo nesse título. É esse valor que nós estamos protegendo aqui. A ideia de que a gente está protegendo esse valor essencial, a gente está protegendo esse valor fundamental, que é o valor da credibilidade, da fé pública. E que nós vamos avançar nesses artigos em vários tipos diferentes de fé pública, ou seja, vários tipos diferentes de documentos, de elementos que merecem ter essa credibilidade. Nós vamos começar pelo dinheiro, depois vamos avançar em documentos, depois vamos avançar na própria pessoa e por aí vai. Então a gente vai entender que o que esse título quer proteger, repito, protegendo aqui a fé pública, é essa credibilidade, é essa fé que eu vou ter dentro desses elementos para que eu possa verdadeiramente construir aqui uma sociedade que acredita, né, que crê dentro dessas realidades. O capítulo inicial, né, o primeiro capítulo desse título, trata da moeda falsa. Depois a gente vai avançar para a falsidade de títulos e outros papéis públicos. Chegamos na falsidade documental e finalizamos aí em outras falsidades. Hoje nós vamos ver os crimes de moeda falsa, capítulo 1 desse título. Na quinta-feira, a gente vai conversar sobre o capítulo 2 e o capítulo 3. E na terça-feira da semana que vem, a gente encerra esse estudo vendo aí o capítulo 4, que trata de outras falsidades. Então, veja, o primeiro dos artigos que nós vamos estudar é o artigo de moeda falsa, aí do 289. Mas antes da gente ver efetivamente o que é o crime, como é que ele se caracteriza, eu queria dar uma passeada na história. É algo breve, né? Eu prometo a vocês que é algo breve que nós vamos ter, né?
Voltou. Eu bati aqui no. Alô? Alô, tô me ouvindo, né? Tô me ouvindo agora? Tô me ouvindo bem, né? Então, veja, o que a gente vai ter é a ideia, né? Estão me ouvindo bem? Então, veja, o que a gente vai ter, antes da gente enfrentar efetivamente o crime em si, eu quero ver com vocês. Deixa eu só. Que eu bati aqui no adaptador do microfone, mas já está ok. Veja, o que nós vamos ver, antes mesmo da gente ver o tipo penal, eu queria fazer um breve apanhado histórico, é algo muito sucinto, muito rápido, de como é que se deu a evolução do próprio conceito de dinheiro. O que nós tínhamos no primeiro momento? No primeiro momento, a gente falava no escambo, né? Eu produzia determinadas mercadorias, Marcos produzia outras, e nós trocávamos dentro daquilo que a gente reputava como algo efetivamente que merecia algum tipo de valor, né? Então, eu produzia determinadas mercadorias, tinha ali um pequeno excedente, Marcos idem, eu achava que aquele bem, aquela coisa, aquela mercadoria tinha um valor para ele e ele para mim, pronto, trocávamos e aquilo ali vai efetivamente sendo a base da economia primária, né? As primeiras formas de economia. Repito, o que eu vou fazer aqui é uma síntese muito sintética, um resumo bem resumidozinho disso aqui. Nós depois vamos ter, paulatinamente, a migração desse escambo, por quê? Porque ele tem uma dificuldade. Qual é a dificuldade? O valor que eu confiro, Ícaro, aquele produto que me é excedente e que de alguma maneira eu vou utilizar para o escambo, para a troca, é um valor extremamente subjetivo. É um valor que eu vou conferir como adequado, mas é muito subjetivo dentro dessa realidade. E aí a gente vai ter um processo paulatino de migração desse valor, dessa modalidade de economia, para uma outra, onde eu começo a usar meios que servirão de referencial de troca. Então, veja, no primeiro momento eu trocava a minha plantação pela criação do outro, ou seja, sobrava ali milho, eu trocava por uma galinha. Então, eu tinha uma economia direta de escambo, de troca, em que o valor era dado pela própria coisa. A própria coisa fazia com que existisse esse determinado valor. Depois disso, esses modelos vão sendo aperfeiçoados, e aí, Larissa, o que eu vou começar a usar? Eu vou começar a usar algum tipo de intermediário com significado de valor. Eu não troco mais o milho pela galinha. Eu vou trocar efetivamente essas mercadorias, mas eu vou usar entre uma e outra uma espécie de intermediário de conversor de valor. Por quê? Porque na hora que eu uso esse conversor, isso vai fazer com que haja uma maior facilidade da percepção do valor que aquela coisa tem. É nesse cenário que surge o chamado metalismo. Eu vou começar a usar metais que eu considero preciosos como elementos de conversão. Ou seja, aquela carga de milho vale tanto em prata, as tuas galinhas valem tanto em prata, e eu consigo mais facilmente chegar numa equivalência de valor, porque a equivalência de valor anterior era uma equivalência muito fluida, muito subjetiva. Eu poderia imaginar, por exemplo, de que aquela carga de milho que eu tenho vale mais do que tantas galinhas, e você entende que não. No momento que eu adoto uma espécie de conversor de valor,
que é o metal precioso, eu começo a ter efetivamente uma facilidade maior nesse intercâmbio de mercadorias. Aqui uma questão interessante. A coisa vale o que eu acho que ela vale. Nós damos valor às coisas. Né? Tem uma música do Roberto Frejá que eu adoro, que diz que dinheiro é bom, mas de vez em quando a gente tem que lembrar quem manda em quem. Né, Ícaro? A gente vê pessoas que são completamente dominadas pelo dinheiro. Eu acho dinheiro bom. Dinheiro é um negócio bom, é bacana, nos traz conforto, nos traz lazer, nos traz tranquilidade, nos traz saúde, muitas vezes. É bacana. Agora, a gente tem que sempre lembrar quem é que está mandando em quem. Então, tem gente que dá valor exagerado a determinadas coisas. Porque o valor, na verdade, sou eu que dou. Né? Tem uma história que eu adoro, quando os espanhóis, Larissa, chegaram ali nos países que hoje a gente conhece como hispano-americanos, sobretudo nos países andinos, eles se depararam com uma cena absolutamente aterradora para os espanhóis. Imagina um espanhol naquele momento, do século XV, né, século XVI, eles encontraram determinadas tribos indígenas pré-colombianas, todas vestidas de ouro, né, com adereços em ouro, os artefatos que eles usavam era de ouro, porque o ouro era um material abundante. O espanhol pirou o cabeção. Né? Imagina você chegar, né, verdadeiramente em Eldorado, né, quando você chega naquela coisa de alguém vestido de ouro. E eles chegam, Raquel, para essas tribos e dizem, olha, nos levem, por favor, nessa coisa aí amarela que vale tanto. Essa foi a senha. Nos tragam aqui, por favor, essa coisa amarela que vale tanto. O que foi que as tribos levaram? Milho. Porque coisa amarela que valia muito para eles era milho, não era ouro. O ouro era uma coisa acessória, porque o que valia mesmo era o milho, que era a base da alimentação andina, né, nesse período. Então é interessante como o valor você dá à medida que o seu olho, né, percebe aquela determinada situação. Então, a evolução natural que nós vamos ter do escambo é essa fase do metalismo, e essa fase do metalismo se caracteriza essencialmente por eu ter ali um conversor de valor. Então, eu vou saber que a minha carga de milho vale tantas moedas de prata, e isso também vale tantas galinhas, e aí é mais fácil você fazer essas operações. E isso durou por muitos séculos, né? Você tinha ali o uso do ouro, o uso da prata, o uso do cobre, né? E outros materiais. Sem falar, né, por exemplo, em outros materiais, em outros elementos que também tinham alguma representatividade de valor, né? Por exemplo, a gente poderia ter aí entre essa etapa do escambo e a do metalismo o uso de outros elementos, por exemplo, o sal foi utilizado como um elemento de conversão de valores, né? Daí vem a expressão que é salário, porque na Roma antiga o soldo dos soldados era pago em sal, né? Daí vinha a expressão salário, porque eles recebiam sal, porque sal era algo extremamente valioso. Por quê? Porque ele ajudava na conservação dos alimentos, né? Imagina uma época em que eu não tenho refrigeração, eu não tenho geladeira, ele dava sabor aos alimentos, então ele tinha ali uma importância muito grande. Então a gente vai perceber que a humanidade sempre vai buscando esse tipo de referencial. Agora, claro, do metalismo, nós vamos perceber que existe ali uma dificuldade operacional. Qual é? Eu muitas vezes preciso carregar grandes valores em moeda, né, em metal, isso tem um peso fisicamente determinado, isso dificulta o transporte, muitas vezes dificulta determinadas relações. E aí na Europa pré-medieval e medieval começam a surgir alternativas a isso, onde você começa a ter embriões do que vai ser chamado depois de casas bancárias, em que aquelas pessoas que aquele fluxo de pessoas na Europa, aquelas pessoas que andavam e caminhavam ali
na Europa daquele período, faziam o quê? Isso é muito forte, por exemplo, em algumas cidades italianas daquele período. Eu vou sair de Veneza e vou a Florença. Para que eu não carregue fisicamente aquele ouro, aquela prata, o que eu faço? Eu vou a uma casa bancária em Veneza, ele vai me dar um documento, eu entrego a ele aquela carga de ouro que eu tenho, e quando eu chegar em Florença, eu vou a outra casa bancária, entrego aquele determinado documento, e lá recebo o correspondente em ouro. É nesse processo que surge, repito, as primeiras casas bancárias, que hoje a gente vai chamar de banco. E aí eu tenho depois uma evolução dentro desse contexto, que é a própria criação, primeiro em cidades, em principados, em reinos, de um papel de circulação livre que contenha um valor. Mas contenha o quê? É um papel que eu vou deduzir e aceitar que ele representa um valor. É por isso que a gente entra aqui no campo da crença. Aquilo ali não vale de fato aquilo. Eu acredito que ele vale. E aí, dentro dessa evolução natural, ou seja, a gente saiu do escambo, passa por outras substâncias, como, por exemplo, o sal, tem a grande era do metalismo, avançamos para a substituição por títulos emanados de algumas autoridades, algumas casas de bancárias, e chegamos até o uso do chamado papel moeda. Então, o papel moeda se difunde porque aquela sociedade convenciona que aquilo ali vale e que aquilo ali pode ser utilizado como um instrumento de parametrização de negócios. Então, por que o real, o dólar, o euro, a libra, o peso, ele vale? Porque aquela sociedade crê nisso. Aquela sociedade acredita que aquele pedaço de papel contém em si um determinado valor. E isso vem de toda essa evolução, onde a gente abandona o uso do metal, porque ele era muito complicado de ser trabalhado, de ser utilizado, a gente passa a ter a substituição por eu creio efetivamente que há um determinado valor, né? Eu vou crer que esse papel concentra, condensa um valor. Então, uma célula de R$ 100, ou de R$ 50, ou de R$ 20, não vale R$ 100, não vale R$ 50. Aquilo ali, aquele papel não vale isso. É diferente da moeda metálica que eu usava, né, há alguns séculos atrás, Marcos, porque aquilo ali valia em si. O valor estava nela própria. Ela tinha o valor. Aqui não, nós vamos acreditar, caramba, nós vamos acreditar que aquele determinado valor. Estou brigando aqui com o microfone pesado hoje. A gente vai acreditar que aquela célula concentra ou representa aquele determinado valor. E é nesses termos que o Código Penal, no seu artigo 289, quer proteger esse aqui. Ou seja, eu preciso proteger socialmente a crença, a credibilidade, a fidúcia, a confiança de que aquela moeda vale o que ela diz que vale. Aqui, claro, a gente pode falar sobre esse tema por dois ângulos diferentes. Um não me interessa, o outro sim. Quando a gente fala de credibilidade da moeda, de acreditar que aquilo vale, existe um componente aqui que não nos pertence, não é um estudo nosso, que é o componente econômico. Ou seja, eu preciso acreditar que R$ 100 vale R$ 100 e tem o poder de compra disso. Por exemplo, é exatamente aqui que nascem e que tem importância os estudos, por exemplo, dos processos inflacionários. Vocês são de uma geração muito jovem, muito mais nova do que a minha, que já nasceram, felizmente, dentro de uma economia com a inflação controlada,
dentro de economia estável. Mas a minha infância, né, e na minha adolescência, eu convivi ainda com o Brasil, com inflação, com hiperinflação, em que 100 reais no começo do mês não valiam a mesma coisa de 100 reais no final do mês, ou seja, o que você comprava com 100 reais no dia primeiro não era o que você comprava com 100 reais no resto do mês. Por exemplo, eu venho de uma geração, repito, que ainda conviveu com processos inflacionários, em que, quando meus pais recebiam um salário no começo do mês, a primeira coisa era ir ao supermercado, fazer uma grande compra, porque eles sabiam que aquilo ali comprava X no começo do mês, mas havia todo o processo inflacionário que corroía o valor monetário daquele valor, daquela grana, e o que eles comprariam no final do mês seria menos. Não é nesse sentido que eu quero falar de confiança na moeda com vocês. É no sentido físico. O nosso sentido é no sentido físico, é de acreditar que aquela cédula específica é dinheiro, e é dinheiro que vale efetivamente para isso. E aqui eu queria abrir um pequeno e rápido parênteses, antes mesmo da gente falar do artigo 289, para que a gente possa entender qual é o processo pelo qual o dinheiro vira dinheiro. Né? Vamos falar agora especificamente do dinheiro. O que acontece? As autoridades monetárias, no caso do Brasil, o Banco Central do Brasil, ele contrata a Casa da Moeda do Brasil, ele poderia contratar outra empresa, no nosso caso nós temos a Casa da Moeda do Brasil, que ainda é uma empresa estatal, fala-se aí numa potencial privatização, vamos ver, hoje ela é uma empresa estatal, e ele diz, olha, Casa da Moeda, eu preciso que vocês fabriquem tantos milhões de cédula de real. Aí a Casa da Moeda começa a fabricar. Aquilo ali, naquele momento, Larissa, é papel. Aquilo não é dinheiro. Aquilo é puramente papel. Papel como qualquer outro papel. Aí a Casa da Moeda entrega ao Banco Central aquela encomenda. Está aqui, Banco Central, nós produzimos aqui 10 bilhões de cédulas de 50 e 100 reais. O Banco Central recebe aquele material. É ainda papel. Em determinado momento, o Banco Central pega aquela carga, tanto é que cada cédula é numerada, né? Cada cédula tem um número de série individual, e o Banco Central, que é a autoridade monetária do Brasil, lança aquela carga no mercado. E ela começa a circular na economia. É por isso que o Banco Central vai chamar isso de meio circulante. Ou seja, o dinheiro para o Banco Central é o que a gente chama de meio circulante. Ele começa a circular dentro daquelas relações comerciais, econômicas e etc. Então, quem transforma, aspas, magicamente, papel em dinheiro é a autoridade monetária, no caso, o Banco Central. No momento que ele lança aquele papel no mercado, ele está dizendo, olha, sociedade, eu, que sou a autoridade que dá legitimidade a todo esse processo, estou dizendo que vocês devem acreditar que aquilo ali é dinheiro. Então, é como se fosse um toque de Midas, um toque de mágica, em que ele transforma papel em dinheiro. Aquilo ali circula, Marcos. Em determinado momento, aquelas células vão sendo desgastadas, Laura, porque a gente usa tanto, tal, aquela coisa toda. E aí o sistema bancário começa a recolher aquelas células danificadas, rasgadas, manchadas. Para quê? Para que não tenham risco delas perderem essa credibilidade. Então, o sistema bancário as recolhe e devolve para o Banco Central. Aí, o que o Banco Central faz? O processo inverso. Ele vai pegar aquele dinheiro, Thalita, e vai dizer, isso aqui já não vale mais como dinheiro, isso aqui voltou a ser meramente papel. E ele destrói, inutiliza, recicla, faz o que quiser. Então, veja que o ciclo é esse. Começa papel, vira dinheiro e volta a ser meramente papel. Aqui eu estou, repito, simplificando, né? Há algo um pouco mais sofisticado, mas só para a gente entender esse processo, obviamente, de papel. E isso daqui a algum tempo provavelmente desaparecerá.
né? O Banco Central americano, Federal Reserve, e o próprio Banco Central brasileiro já estão falando, né, já falaram, inclusive, essa semana mesmo eu vi uma declaração do presidente do Banco Central do Brasil, que já se estuda, a exemplo do que já há em outros países europeus, a ideia da substituição do dinheiro, né, físico, né, do papel moeda, por meios eletrônicos. Então já se fala do real eletrônico. Ontem entrou em operação o Pix, né, que é uma forma de fazer transferências, né, mais eficiente, mais rápida e etc. Então a gente vai ter efetivamente essa estrutura que vai tender aqui, a que a gente tenha, e eu acredito até que não vai demorar muito, né, um processo de virtualização da moeda, e que a gente vai usar cada vez mais moedas eletrônicas, moedas virtuais, moedas cibernéticas, em detrimento da moeda física. Mas hoje ainda é realmente bastante utilizada a moeda física. Muito bem, então, tendo isso em mente, esse processo de papel, dinheiro e papel, finalmente vamos ao artigo 289. Então, o que ele diz? Falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel moeda de curso legal no Brasil ou no estrangeiro. Primeiro, veja que ele define que o crime pode ser praticado tanto quando eu falsifico o papel moeda, quando eu falsifico a moeda metálica, né? Tanto a cédula em papel quanto a moeda metálica em si. Ele fala que em curso legal no país ou no estrangeiro, portanto, o crime materializa-se, quer eu esteja praticando o crime utilizando aí o real, quer eu esteja utilizando para a falsificação moedas estrangeiras, peso argentino, dólar, peso colombiano, peso chileno, euro, libra, ienes e por aí vai. Não sei se vocês sabiam, existe outra moeda no mundo chamada real, que é a moeda da Arábia Saudita, né, também é real. Então aqui eu estou fazendo essa falsificação nesses termos. O que ele fala aqui de fabricando-a ou alterando-a? Porque veja, falsificar, aí ele coloca fabricando-a ou alterando-a. Qual é a diferença de fabricar e alterar? A fabricação, ela ocorre quando eu fabrico do zero. Então, eu estou pegando papel branco, né, e ele imprimindo efetivamente aquela moeda. A alteração é quando, Margarida, eu tenho um papel em que eu aproveito uma cédula verdadeira e eu vou apenas alterá-la. É muito comum, por exemplo, isso no real não vale tanto, acabou valendo agora com a moeda de R$200. A cédula de R$200 ela é uma bola fora em todos os aspectos. Por quê? Porque vocês devem lembrar que a família, a segunda família do real, a primeira não, a primeira todas as cédulas eram de igual tamanho, mas a segunda família do real, ela é o valor da nota é correspondente ao tamanho da nota, né? A nota de R$100, ela é maior do que a de 50, que é maior do que a de 20. Isso tem dois objetivos. O primeiro objetivo é facilitar as pessoas com deficiência visual, porque elas conseguem diferenciar o tamanho da nota e vincular ao valor. Então, ela consegue perceber que aquela nota que ela tem na mão é maior, então ela vale mais do que as anteriores, Ícaro. E tem uma outra vantagem, que é uma questão de segurança. Um dos processos de falsificação é um processo de lavagem. Então, eu pego aquele papel, lavo quimicamente aquele papel, tirando ali a tinta, e aí eu tenho o papel de segurança, que foi produzido lá pela Casa da Moeda, e eu sobre ele imprimo um valor maior. Claro que isso não valia para a segunda família do real, porque ninguém vai levar uma nota de R$100 e transformá-la em 50. Não tem sentido. Mas o que foi que aconteceu? Essa nova nota de R$200, segundo a Casa da Moeda e o Banco Central, foi necessária por conta do pagamento do auxílio emergencial, e com uma linha de produção que estava disponível, era a linha de produção da nota de R$20, eles fizeram com base no tamanho da de R$20. Então, isso é perigoso, porque, veja, eu tenho uma nota
de maior valor que é fisicamente menor. Então, isso pode gerar com que eu tenha esse processo de lavagem química. Eu lavo, por exemplo, a nota de R$ 20 e nela imprimo R$ 200. Isso seria um exemplo de alteração, porque eu parto de uma base verdadeira e altero aquele valor. Então, na fabricação, na modalidade de falsificar pela fabricação, eu estou falsificando do zero. Na modalidade de falsificar por alteração, eu estou alterando parte dela. Temos uma pena de 3 a 12 anos. Veja o que nos diz o parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa. Isso aqui não é novidade para a gente, nós já falamos em crimes anteriores, a gente viu isso no artigo 272, 273, na terça-feira da semana passada, que muitas vezes o legislador usa isso, ele usa a responsabilização de toda a cadeia, ele vai responsabilizando toda a cadeia, ou seja, ele quer atingir não apenas, Marcos, aquele que falsificou, mas aquele que vendeu, aquele que comprou. Semana passada, ou foi mês passado, não, foi agora em outubro, eu vi notícias aqui na televisão de que a Polícia Federal tinha prendido pessoas, tanto em Juazeiro como em Fortaleza, que tinham recebido, Ícaro, pelos Correios, cédulas falsificadas. Então, há um mercado aí de cédulas falsificadas, inclusive pela internet. Então, o cara compra e a Polícia Federal monitorou e no momento que o cara recebeu a encomenda, fez a prisão. Então, ele quer aqui punir, até porque, veja, nas mesmas penas incorre, ou seja, o grau de gravidade, de responsabilidade criminal é o mesmo, né? Tanto aquele agente que falsificou, quanto o agente outro que não foi o fabricante, digamos assim, da moeda falsa, mas foi aquele que, de alguma maneira, transformou aquilo num negócio, vendendo, comprando e realizando aí, dentro desse contexto, todas as operações. O parágrafo 2º é um dos parágrafos mais interessantes desse estudo dos crimes contra a fé pública. Porque no parágrafo 2º, Margarida, o que eu vou ter? Eu vou ter uma transformação, olha que interessante, do sujeito. O cara começa como vítima e ele vira criminoso. O cara começa sendo vítima e termina como agente criminoso no mesmo parágrafo. Olha o que diz aí o parágrafo 2º. Quem, tendo recebido de boa fé como verdadeira moeda falsa ou alterada, a restitui à circulação depois de conhecer a falsidade, é punido com detenção de 6 meses a 2 anos. Então, veja, eu comecei como vítima, porque eu comecei recebendo aquela moeda falsa. Aí eu penso, cara, não vou ficar com esse prejuízo, não. Eu não vou ficar aqui com mané, não. Eu vou devolver isso, quem quiser que com uma bronca no futuro. Então, veja, claro que aqui, e o parágrafo deixa isso muito claro, nós vamos ter efetivamente o crime apenas e tão somente se eu, de alguma maneira, tomei conhecimento disso, tomo conhecimento de que aquele determinado documento é falso, que aquela cédula é falsa, né, e eu, sabedor disso, devolvo a circulação. Ícaro, não é tão fácil a gente provar esse crime, né, porque a pessoa vai sempre dizer o quê? Não, eu agi de boa fé, não sabia. Então, veja só, eu recebi aquela grana, percebo que é falsa, a Gisele chega na minha loja para fazer uma compra e eu devolvo aquele dinheiro como troco da compra que ela fez. Para quê? Para dizer, não, que o prejuízo fique com ela, não fique comigo. Repito, o crime só existe se e somente se eu agir de má fé, eu agir dolosamente. E essa prova não é uma prova tão fácil de ser feita. Porque o que é que o agente vai dizer? Não, eu não sabia.
eu passei à frente, mas eu não tinha conhecimento, a nota efetivamente estava bem feita, né? Então a gente não vai ter aí uma prova muito fácil. Para que eu comprove o crime, para que eu possa responsabilizar o agente pelo crime, eu preciso ter algum tipo de elemento que indique, que comprove a ciência daquela falsidade e a vontade consciente, deliberada, de restituir aquele determinado produto à circulação. Tá? Georgia, você pode entregar isso em qualquer instituição bancária ou diretamente à polícia, tá certo? Então você pode entregar isso em qualquer banco. Obviamente você não vai ser ressarcido, porque senão era fácil, era a forma mais fácil de lavar capitais, né? Eu falsificava dinheiro em casa, chegava no banco e dizia, olha, eu tenho esse dinheiro falso, me dê um verdadeiro. Aí era moleza, né? Aí era ir para a galera, né? Então, na verdade, o sistema bancário, ele é preparado e orientado pelo Banco Central para recolher todas essas cédulas que eles encontrem e que caia no sistema bancário como falsa. Ou eu também posso ir diretamente à polícia fazer o registro daquela determinada ocorrência. Tá? Obviamente, num caso e no outro, não haverá ressarcimento. Eu tenho que buscar o ressarcimento, e é muito difícil, por óbvio, a pessoa que me entregou aquela determinada nota falsa. Então, o parágrafo 2º, só para a gente finalizar, é interessante por isso, porque eu começo como vítima e mudo e pratico o crime. Veja o que nos diz aí o parágrafo 3º. É punido com reclusão de 3 a 15 anos e multa o funcionário público ou diretor, gerente ou fiscal de banco de emissão que fabrica, emite ou autoriza a fabricação ou emissão de moeda com título ou peso diferente, inferior ao determinado, ou papel moeda em quantidade superior à autorizada. Lembra daquele processo que eu falei a vocês, que a Casa da Moeda produz sob encomenda do Banco Central, e é o Banco Central que joga no mercado em circulação? O crime aqui é um crime próprio daquele responsável pela Casa da Moeda que produz mais do que foi demandado pelo Banco Central. Por que isso aqui é crime? Porque aquele papel tem um risco potencial de cair em circulação, e aquele ali não seria dinheiro, seria apenas papel, porque quem confere esse valor como dinheiro é o Banco Central. E aqui no parágrafo 4º, a mesma lógica. Nas mesmas penas incorre quem desvia e faz circular moeda cuja circulação ainda não estava autorizada. Lembra daquele ciclo? Casa da Moeda fabrica, entrega ao Banco Central. Aí o Banco Central, quando entender conveniente, joga esse dinheiro, esse papel no mercado, transformando-o em dinheiro. O crime do parágrafo 4º é alguém que se antecipa e faz circular aquele papel que ainda não foi autorizado pelo Banco Central que entrasse em circulação. Então, é por isso que ele é equiparado à moeda falsa, porque por mais que ele seja fisicamente verdadeiro, quem confere valor àquilo ali é a autoridade monetária. No caso, o Banco Central. Tá? O artigo 290, ele vai trazer crimes assemelhados ao que a gente está vendo. Crimes assemelhados ao de moeda falsa. Formar moeda falsa, formar cédula, nota ou bilhete representativo de moeda com fragmentos de cédulas, notas ou bilhetes verdadeiros, suprimir em nota, cédula ou bilhete recolhido para o fim de restituí-los à circulação, sinal indicativo de sua inutilização, restituir à circulação cédula, nota ou bilhete em tais condições ou já recolhidos para fim de inutilização. Vocês lembram daquele ciclo que eu acabei de falar, né? Casa da Moeda produz, entrega para o Banco Central, o Banco Central, em determinado momento, coloca aquilo ali para circular, e em outro momento, quando ele entender que aquilo ali já foi danificado, ele recolhe aquele dinheiro de volta para destruí-lo. Quando ele recolhe, o que ele vai fazer? Ele vai colocar ali, Bianca, uma marca, ele coloca literalmente um carimbo dizendo para destruição, para inutilização. Então, esse crime aqui do 290 é o seguinte: eu pego aquilo ali que já não é mais dinheiro,
Por que já não é mais dinheiro? Porque o Banco Central já o retirou de circulação, ele voltou a ser apenas moeda, porque quem diz que aquilo é dinheiro é o Banco Central, é a autoridade monetária. Na hora que ele diz isso não é mais dinheiro, porque ele está muito danificado, ele voltou a ser apenas papel. E aí, na hora que eu indico efetivamente a existência desse determinado tipo de valor, eu vou carimbar aquele para destruição. Então, aquela pessoa pega aquele papel, anula, apaga aquele carimbo e devolve a circulação. Por que isso aqui é assemelhado à moeda falsa? Porque no momento, Ícaro, que eu retirei aquilo ali, aquilo já não é mais dinheiro. Aquilo ali voltou a ser apenas papel. Se eu faço com que ele volte a circular, eu estou fazendo algo até que foi fabricado originalmente como dinheiro, mas já não é mais. Né? A mesma coisa eu pegar, por exemplo, fragmentos de duas cédulas e anexar. Eu pego duas metades de uma cédula de R$ 50 e colo ali as duas. Eu não posso fazer isso. Isso é uma moeda falsa. Por quê? Porque eu estou criando uma terceira que não foi produzida pelo Banco Central. É por isso que cada cédula tem sua nota, desculpa, seu número de série, porque ela é um elemento individual em relação a isso. Né? Esse artigo tem um parágrafo único, né, que aumenta a pena. O máximo da reclusão é elevado a 12 anos e multa se o crime é cometido por funcionário que trabalha na repartição onde o dinheiro se achava recolhido ou nela tem fácil ingresso em razão do cargo. É um crime próprio aí, essa modalidade aumentada do parágrafo único. Veja o que nos diz o artigo 291. Fabricar, adquirir, fornecer a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação da moeda. Aqui é o seguinte, não é que aquela máquina, aquele equipamento, Marcos, foi já construído para falsificar. Ele pode ter sido construído com outra finalidade, uma impressora de precisão, uma fotocopiadora. O crime se caracteriza quando eu dou uma destinação criminosa para aquela coisa. Claro que aqui o legislador, esse aqui está na redação original do Código Penal lá em 1940, então ele pensava naquelas grandes máquinas feitas para fazer dinheiro. Eu não sei se vocês assistiram aquele filme com Leonardo DiCaprio, que já tem alguns aninhos aí, que é o Prenda-me se for capaz, com Tom Hanks, Leonardo DiCaprio, etc., em que ele faz um falsificador, né? Muito interessante esse filme. E ainda até no momento ele está fabricando realmente em máquinas grandes o dinheiro. Isso já não é mais necessário, ou seja, eu já não preciso ter, como eu tinha antigamente, máquinas que eram desenhadas e construídas só para fabricar cédula e papel moeda. Não, eu já posso usar impressoras de precisão, posso usar fotocopiadoras. O crime existe aqui quando eu dou aquele equipamento essa destinação, quando eu uso aquele equipamento para a falsificação, a fabricação de moeda. E o último artigo do dia, só para não dizer que eu não falei, né, que é o artigo aí 292, emitir sem permissão legal, nota, bilhete, ficha, vale ou título, que tenha a promessa de pagamento em dinheiro ao portador ou que falte indicação do nome da pessoa a quem deve ser pago. Aqui são determinados títulos de crédito, debêntures e outras tantas que, com a permissão das autoridades monetárias, especialmente do Banco Central, empresas, governos locais podem fazer a emissão. Então, aqui eu estou emitindo, por exemplo, imagina que a minha empresa emite debêntures ou outros títulos de crédito que eu deveria ter uma permissão do poder público e eu não tenho. Então, nesse caso, a gente vai ter efetivamente o crime aí do artigo 292. Tá bom? Só um minutinho que eu vou fazer a chamada. Como eu disse a vocês, nós vamos ter 3 aulas sobre crimes contra a fé pública. Hoje, a gente viu o primeiro capítulo. Quinta-feira, nós vamos ver os capítulos 2 e 3. E na terça-feira da semana que vem, a gente conclui o nosso estudo vendo o capítulo 4.
Alguma dúvida sobre o que nós vimos hoje? E aí eu quero que de hoje vocês tenham especial atenção, sobretudo para os fins da prova, nos artigos 289 e 290. Esses são os dois artigos mais importantes para a prova, tá? Repito, na próxima aula, na quinta-feira, a gente vai do 293 ao 299, né, nós vamos do 293 ao 299, e na terça-feira que vem a gente vai do 300 ao 311. E com isso a gente conclui a nossa matéria, reservando a quinta-feira da semana que vem para uma revisão, tá bom? Fiquem bem, até quinta-feira, se Deus quiser. Bom ver vocês, viu? Obrigado, um beijo grande a todos.